falar sobre compaixão. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia. Feliz 2020 para todos, né? Que todos nós possamos ter um ano iluminado aí pela frente, né? Queria agradecer mais uma vez o convite que a casa nos fez, né? Estarmos aqui, essa casa que nos recebeu com tanto carinho, com tanta atenção, e oferece para nós todos a oportunidade, né, de estudarmos um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos ajuda, que tanto nos consola. E é claro, rogar também para esses espíritos que são responsáveis por essa tarefa, que possam nos incluir e nos sustentar na realização da tarefa que nós nos propomos a fazer na manhã de hoje. Bem, há muitos anos atrás, não tanto assim, né? Por alguns bons anos atrás, eu tive a oportunidade de participar de um curso de estudos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Curso super interessante, é um ano inteiro de estudos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Em determinado momento do curso, ocorreu um episódio que muito me chamou a atenção. Um dos colegas que participava do curso, estávamos todos juntos, em determinado momento ergueu a mão, pediu a palavra para o professor e disse o seguinte: olha, tudo aquilo que eu estou aprendendo aqui no curso a respeito do Evangelho é muito bonito e até me traz determinado alívio, mas não serve para a vida real. Não serve para a vida lá fora. Eu fiquei muito curioso, confesso a vocês, em saber, no primeiro momento, o que ele entendia como sendo vida real. E fui até ele, então, perguntar: escuta, eu queria que você me respondesse o que você entende como sendo vida real, né? Já que você disse que todos os ensinamentos do Evangelho não servem para a vida real. Ele então me respondeu que a vida real, no entendimento dele, era aquela vida que nós vivemos fora da casa espírita. Porque, convenhamos, todos nós somos um pouquinho mais bondosos dentro da casa espírita, não somos? Damos a vez, pedimos licença, somos um pouquinho mais educados, somos um pouquinho mais gentis, somos um pouquinho mais amorosos dentro da casa espírita. E lá fora o bicho pega, né? Lá fora é diferente. Mas é curioso, entretanto, porque é exatamente lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que nós encontramos a afirmativa de Kardec sobre a orientação dos Espíritos, de que o Evangelho não é somente um conjunto de palavras, de que ali nós encontramos, acima de tudo, um código de conduta que dá conta de todas as situações de nossa vida pública e privada. E com frequência a gente ouve as pessoas dizendo em determinadas oportunidades: a vida lá fora está tão difícil, e é tão difícil, que seria um pouco mais fácil se nós tivéssemos um manual de instruções, não seria? Eu arrisco dizer que nós temos. Afinal de contas, o Evangelho é este código de conduta e que nos mostra como nós deveríamos estar agindo em todas as situações de nossa vida pública e privada. Entretanto, essa afirmativa do colega de classe permaneceu comigo, me chamando muito a atenção. Afinal de contas, por que razão essa diferença? Por que razão essa forma de olhar para as informações do Evangelho? E desde então, desde esse acontecimento, eu tenho me esforçado muito em todas as oportunidades que tenho de poder falar em público, de trazer informações, de trazer evidências que demonstram exatamente o contrário, que demonstram que as orientações que nós recebemos do Evangelho, bem como as oportunidades que Deus, nosso Pai, nos oferece diariamente, servem exatamente para que nós possamos utilizar lá fora.
Não que a casa espírita não seja importante, muito pelo contrário, ela é super importante. É um local de estudos, de reflexões, de acolhimento. Mas toda essa bagagem que nós recebemos aqui serve, acima de tudo, para que nós possamos utilizá-la lá fora. Para que nós possamos ser um pouco mais gentis, um pouco mais amorosos, lá fora, em nosso núcleo familiar, em nosso círculo de amigos, em nosso trabalho. Tem exatamente esta função. E é exatamente por esse motivo, pensando nesta linha, é que eu trouxe para vocês essa pirâmide, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E trouxe também algumas histórias para que nós possamos compartilhar juntos esta construção e entender como esses vínculos se estabelecem, como esses ensinamentos de fato que nós recebemos do Evangelho precisam e devem ser aplicados em nosso dia a dia, não somente dentro da casa espírita. Nessa pirâmide eu coloquei lá em cima, no topo dela, a caridade. Porque todos nós conhecemos aquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15, onde nas palavras do apóstolo Paulo, ele nos afirma que fora da caridade, a salvação. Então nossa salvação está lá. Nossa salvação está na caridade. Só que seria inocência nossa imaginar que de um dia para o outro nós vamos nos tornar caridosos. E aí vamos nos lembrar do sentido verdadeiro e em essência da caridade. Tal como encontramos na questão 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta como deveria ser entendida a caridade, da mesma forma que o Cristo propôs, ou da mesma forma que o Cristo entendia. E lá nós encontramos o conceito de que a caridade em essência é a benevolência, a indulgência e o perdão. Seria inocência nossa então imaginarmos que da noite para o dia nós vamos nos tornar essencialmente caridosos. Para que nós possamos nos tornar efetivamente caridosos é preciso seguir um caminho, caminhar por uma trajetória e se burilando espiritualmente até que em determinado momento nós possamos ter atingido de fato a salvação, atingido de fato a caridade. E que passos seriam esses então? A exemplo, a título de exemplo, podemos imaginar um maratonista. Ninguém que não pratica nenhum tipo de esporte seria capaz de participar da noite para o dia de uma maratona. Ele precisaria se preparar para isso, psicologicamente e fisicamente. Teria que começar uma caminhada, isso teria que virar uma pequena corrida, até que em determinado momento ele tivesse condições físicas e psicológicas de participar de uma maratona. Nessa pirâmide não é diferente. Nós precisamos ir nos preparando, caminhando por esses passos para que possamos alcançar a salvação, para que possamos alcançar a caridade. Então nós temos passos anteriores que precisam ser conquistados para que essa base se solidifique o suficiente para que a caridade se estabeleça. Assim como numa construção comum, para que a gente possa erguer o teto, as colunas, a edificação precisa estar firme, precisa estar forte. E um desses passos que nós teremos a oportunidade de falar na manhã de hoje é exatamente a compaixão, que é super importante no processo de conquista da caridade. Veremos, entretanto, outros passos também que têm uma relação muito próxima com a compaixão e que também são importantes na conquista da caridade. Só que para que nós consigamos identificar quais são esses passos, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 histórias.
bem rapidinho. Alguém aqui já ouviu falar em Médicos Sem Fronteiras? Já. Já? Para aqueles que não conhecem, Médicos Sem Fronteiras é uma ONG, né? Uma organização não governamental formada por médicos e enfermeiros que tem por objetivo atender e auxiliar pessoas que precisam de algum tipo de atendimento médico. Eu faço depósito todo mês na conta para eles. Exatamente. Eu ajudo. Isso. Que tem por objetivo auxiliar e atender pessoas que precisam de atendimento médico e que estão em áreas de risco no mundo todo. Tá? E é até interessante buscar mais informações a respeito dessa ONG, porque vocês sabem, né? Boa notícia não dá ibope, né? Mas na internet tem. Tem, e é isso mesmo que eu ia comentar. Toda a oportunidade que tiver de buscar boas notícias, busque, porque você certamente vai se surpreender com a quantidade de boas ações que acontecem no nosso mundo, não só de Médicos Sem Fronteiras, mas tantas outras que a gente encontra por aí. Então, eu não conhecia o Médicos Sem Fronteiras, não conhecia. Em determinada oportunidade, eu recebi um panfleto em casa, explicando sobre o Médicos Sem Fronteiras. Quando eu li aquele panfleto, eu me sensibilizei com a causa e também me tornei um doador. A partir daquele momento, me tornei um doador. O que é interessante comentar, entretanto, é que, apesar de eu ter me sensibilizado com aquela história, com aquele panfleto que eu recebi, apesar de eu ter praticado aquele ato de bondade, vamos assim dizer, eu nunca me envolvi com a causa. É uma pena, é um trabalho muito bonito que eles fazem. Nunca me envolvi com a causa. O que eu quero dizer com isso? Aquele que é doador sabe, recebe relatórios frequentes de todas as ações que são realizadas pelo Médicos Sem Fronteiras no mundo todo. Então, quando eu lia lá naquele relatório alguma coisa dizendo que eles estão com ações lá no Cazaquistão, por exemplo, a primeira coisa que me ocorria, gente, eu nem sei onde é isso, não tenho a menor ideia onde é isso. Entende? Eu não me envolvia com a causa. Fazia a doação, mas não me envolvia. Não estabelecia ali uma relação de empatia, percebe? O que foi realizado foi somente um ato de bondade, percebe? Só um ato de bondade. Sem envolvimento, sem empatia. Ok? Então essa é a primeira história. E eu vou colocar aqui no quadro para que a gente não esqueça dela. Tá? Vou chamar aqui de Médicos Sem Fronteiras, né? Para que a gente possa lembrar da história. A segunda história, que eu gostaria de compartilhar com vocês também, é a seguinte. Eu moro num prédio muito antigo, um dos mais antigos, muito provavelmente um dos mais antigos ali daquela região. Se não me falha a memória, pelo menos uns 50 ou 60 anos aquele prédio onde eu moro deve ter. E por ser um prédio muito antigo, não tem elevador, as escadas de acesso têm as suas limitações, né? Então, basicamente, o prédio tem duas escadas. A escada da frente, que é uma escada mais larga, que é de acesso aos moradores, e uma outra escada, que também dá acesso aos apartamentos, que é uma escada que sobe pela garagem. Essa outra escada é bem mais apertada, né? Inclusive difícil de utilizar. Por uma questão de comodidade, eu sempre, quando chego do trabalho, subo para o apartamento pela escada da garagem. Um dia, voltando do trabalho, eu entro pela garagem e observo que tem uma geladeira lá na garagem. Uma geladeira embalada ainda. Ela tinha acabado de chegar, vai ser uma geladeira nova, né? Ainda estava embalada. E me chamou a atenção, mas subi, não liguei muito para isso. No dia seguinte, quando eu estava indo trabalhar, o porteiro do meu prédio me procurou, quando eu estava saindo do trabalho, para me explicar o que era aquela geladeira. E para me dizer o seguinte: olha, eu comprei essa geladeira, porque a geladeira que eu tenho em casa estragou.
lá no nosso prédio, o porteiro mora no prédio, tem um espaço lá. Esse apartamento dele, onde ele mora, só dá acesso pela escada da garagem. Então, pelaquela escada maior, ele não consegue ter acesso ao apartamento dele. Então, eu comprei essa geladeira, ele explicando para mim, só que eu estou com um problema, que a geladeira não passa na escada. Aí eu olhei para a cara dele, a primeira coisa que eu pensei, pô, comprou a geladeira e não mediu? É isso mesmo? E agora, amigo? Como é que vai ser? Como é que você vai resolver esse negócio aí? Ele falou, não, estou com uma ideia aqui. Estou com uma ideia, por isso que eu estou falando para o senhor. Usar cordas e passar pela janela. É melhor, é mais apurado, né? Mais apurado. Ele falou, vamos fazer o seguinte, ó. A gente sobe com a geladeira pela escada da frente. E eu, Aí o senhor vai me ajudando. Entendi. Aí a gente entra com a geladeira no seu apartamento. Aí a gente passa pelo seu apartamento com a geladeira, por dentro do seu apartamento. Aí a gente vai com ela até a saída da escada da garagem, porque meu apartamento é o último antes de chegar no dele. E ali, da sua janela ali, a gente puxa a geladeira até Nossa Senhora! Tá mais fácil ter mudado de apartamento. Genial. Aí, obviamente, aquele pensamento que vem à mente, muito natural. Quer dar a mão, quer o braço, passar por dentro do meu apartamento, puxar pela janela. Já pensou na logística aí toda? Eu falei, amigo, só lamento, não vai rolar. Fui embora. Aí quando eu cheguei em casa à noite, no trabalho, encontrei com a minha esposa, que é uma criatura iluminada, um espírito de luz. Ela pratica a verdadeira caridade, por ser casada comigo, me tolera todo dia. Ela fez um comentário que fez toda a diferença. Ela falou comigo assim, então ele está sem geladeira? Quando eu contei a história toda. Eu falei, sim, ele está sem geladeira. Ela falou assim, deve estar sendo muito difícil para ele, porque ficar sem geladeira é muito ruim, principalmente para quem cozinha. E por que esse comentário fez toda a diferença? Porque eu lembrei de quando eu era solteiro e morava sozinho, que eu passei por uma situação muito parecida. Havia comprado uma geladeira, a geladeira que eu tinha em casa não servia, e quando ela chegou ela não entrava na porta. Em resumo da obra, eu fiquei quase um mês sem geladeira, porque eu não tinha como botar ela dentro de casa. O que aconteceu naquele exato momento? Você refletiu ao passado. Eu me envolvi com a situação. Porque eu senti o sofrimento que aquela pessoa estava sentindo. E na época você era solteiro, não tinha família. E nessa ele tem família. E tudo que eu queria naquela época era que alguém me ajudasse. Isso. Mas você colheu, você plantou. Então, como houve um envolvimento, como houve a real empatia, eu fui ajudá-lo. Não preciso nem dizer que várias surpresas surgiram. A começar que a porta da minha cozinha, a geladeira dele também não passava. Então a gente teve que tirar a porta, o castilho, a porta da geladeira dele. E o que era para levar 2 horas levou um sábado inteiro, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu levar a geladeira para o apartamento dele. Então, diferente da primeira história, perceba. A primeira história nós tivemos somente um ato de bondade, sem envolvimento. Na segunda houve um envolvimento, houve um exercício de empatia. E eu também vou colocar aqui para a gente se lembrar dela, vou chamar ela de geladeira, tá? Para depois a gente achar os vínculos aí. Né? A terceira história que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu trabalho ali na região do centro da cidade, do centro do Rio de Janeiro,
E trabalho muito cedo, né? Chego muito cedo para trabalhar. Geralmente 7 horas da manhã eu já estou trabalhando. Nessa hora o centro é vazio, mas quem conhece lá sabe que tem várias lanchonetes, aquelas casas de suco, né? Que é onde geralmente eu paro para tomar café antes de começar a trabalhar. Um dia desses, sentei, estava lá tomando meu café tranquilamente. Aí chega um morador de rua, jovem, para do meu lado, fala: tio, paga um salgado aí para mim. Aí, prestem atenção na resposta que eu dei. Automática. Assim, sem pensar. Chamei o atendente e falei: amigo, empacota aí uma coxinha para ele levar. Isso é importante. É importante por quê? Primeiro, porque eu não perguntei o que ele queria. E segundo, porque eu botei para Levar, e não para comer ali. Então, amigo, pacote uma coxinha para ele levar. Aí ele vira para mim: ô tio, Eu não gosto de coxinha. eu gosto de joelho. Tudo bem. Tá bom, ok. Viro para mim e falo: cancela a coxinha e pacota o joelho. Aí ele: tio, Eu vou comer aqui. O que é agora, né? O que é agora? Tem jeito de botar um suco aí? Mas só gosto de caju. Aquela coisa, dá a mão, quebrar, não é? Não é o que vem na nossa cabeça nesse momento? Pô, tô aqui tomando meu café, o cara vem, já vou pagar. Não é o que vem na nossa cabeça? Eu falei: tá bom, quer mais suco? Tá bom. Bota o suco aí pra viagem. Tio, Eu vou comer aqui. posso tomar café com o senhor? Não preciso nem dizer que a primeira reação é uma reação de incômodo. Seja pela questão da violência, e eu não vou nem entrar nesse mérito, tá? Mas a primeira reação é uma reação de incômodo. Só que nesse dia, né? Meu espírito guia estava lá, Você estava iluminado. prontidão, firme e forte ali no carro dele, que espírito guia é espírito de pessoa jurídica, você sabe, né? Não é pessoa física. Então ele vai ficar incomodado se você não chamar ele para o trabalho, tá? Então ele estava ali firme e forte do meu lado, e a frase que me surgiu à mente muito claramente foi a seguinte: e se essa pessoa aí na sua frente fosse um velho amigo seu, que você não vê há muito tempo? Quando essa frase caiu aqui, fez toda a diferença. Porque a primeira coisa que eu me perguntei foi o seguinte: se fosse um velho amigo meu, eu não teria colocado o pacote para viagem. E muito provavelmente ficaria até incomodado se eu convidasse ele para ficar e ele não quisesse, porque eu não vejo ele há muito tempo. Eu ia querer que ele ficasse ali comigo, eu ia querer conversar com ele, eu ia perguntar o que ele quer. E por quê? Porque muitas vezes nós não fazemos esse exercício. Em geral, nós não enxergamos aquele indivíduo ali como alguém igual a nós. Um espírito concebido por Deus, um irmão de caminhada, com as mesmas dificuldades, com as mesmas chagas espirituais que todos nós carregamos, recebendo as mesmas oportunidades de crescimento que todos nós recebemos. Nós não enxergamos dessa forma. Aliás, é muito comum, até para quem realiza trabalho voluntário, esse tipo de dificuldade de imaginar que por algum momento nós estamos indo lá somente para ajudar. Engana-se.
A maior parte das vezes o que nós recebemos é muito mais valioso do que aquilo que nós entregamos. Porque os trabalhadores estão recebendo a oportunidade de exercitar o bem, de engrandecer-se espiritualmente. E quem está permitindo isso são os assistidos. Eu recordo muito bem disso, porque quando iniciei o trabalho assistencial lá na comunidade da Rocinha, procurei o presidente então da Casa Espírita, sou vinculado, falei, quero ir para a Rocinha. E ele então me disse assim, maravilha, então olha só, sábado que vem, eu trabalho lá o sábado, você volta aqui e a gente conversa, tá? Falei, ok, maravilha, mas ele falou, ó, mas antes de você ir, responde para mim uma pergunta aqui. Eu, sim, por que você quer ir? Ah, porque eu quero ajudar. Eu, tá bom, então sábado que vem volta aqui. Aí, sábado que vem fui lá, então pronto, podemos subir? Podemos subir? Não, antes de subir, responde uma pergunta para mim. Por que você quer ir lá? Não, já respondi isso, respondi de novo, tem. É porque eu quero ajudar. Ele falou, então semana que vem você volta. Aí voltei na semana que vem. Falei, tudo bem, bom dia e tal, não sei o que, eu já meio assim, né, desconfiado. Aí ele, por que você quer ir mesmo? Eu falei, eu quero ajudar. Ele falou, então semana que vem a gente volta. Peraí. Tem alguma coisa aí. Já saquei, tem alguma coisa aí. Eu falei, pô, mas entendi, tem uma questão aí que a gente precisa ver, mas eu preciso esperar uma semana para descobrir. Ele falou, tá contigo. Aí voltei na semana seguinte, ele falou, você já sabe o que eu vou te perguntar, né? Sei. E aí, qual vai ser a sua resposta? Olha, não sei. Preciso pensar, já sei que quero ajudar, não vai funcionar, então deixa eu pensar aqui. No resumo da história, isso se prolongou por 2 meses. Até que na última oportunidade que nós tivemos juntos, ele me fez a mesma pergunta e disse, eu gostaria de ser ajudado. Muito bem, pegue o ônibus e agora nós vamos subir juntos. Porque é essa a proposta, de fato. Então, nessa última história, que é importante destacar, diferente também da primeira, da segunda, que na primeira apenas um ato de bondade, na segunda nós tivemos um envolvimento, um exercício de empatia, na terceira, o que nós observamos de diferente? O olhar, a forma de olhar para meu irmão. E aí eu vou colocar essa terceira história aqui como sendo o café da manhã. Ah, você podia ter colocado coxinha. É. O joelho. O joelho. É. Então nós temos 3 histórias e temos 3 itens aqui para preencher para chegar na nossa caridade. Vamos agora colocar um pouquinho de teoria aqui e entender o que cada um dos conceitos podem nos auxiliar, tá? O primeiro deles, vocês devem lembrar, a história do médico Sem Fronteiras, e tão somente o ato de bondade. A pergunta que cabe é, nós temos algum conceito que pode nos auxiliar a entender essa relação que se estabeleceu? Sim, e o conceito é de solidariedade. No dicionário de língua portuguesa, esse conceito é definido tão somente como um ato de bondade, sem envolvimento, sem empatia, somente um ato de bondade. Um ato de bondade é, portanto, o exercício de um ato de bondade é, portanto, ser solidário. Ser solidário. E esse ato de bondade é importante ficar claro que ele pressupõe movimento, pressupõe algum tipo de ação. E esse pressupõe algum tipo de movimento e ação é diferente do acoitado. Você conhece um acoitado? Conhece? Você está andando na rua, vê um morador de rua, ele te pede um trocado, você fala, coitado, vira as costas e vai embora. Esse é o acoitado. O acoitado é diferente do ser solidário, por quê? Porque o acoitado não pressupõe nenhuma ação. Ele te protege do julgamento da sociedade, mas ele te coloca dentro da caixa da inação. E por que eu digo que protege do julgamento da sociedade? Porque é muito feio a gente olhar para um morador de rua e dizer, isso não é problema meu.
Então, como nós não queremos ser julgados pela sociedade, existe o coitado. Que é melhor dizer, coitadinha, a sociedade, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Mas ao mesmo tempo que nós falamos isso, não tomamos nenhum tipo de ação. Quando nós agimos, nos movimentamos, tomamos algum tipo de ação, isso é um movimento, é diferente. Eu estou me movimentando, eu estou agindo. Eu estou sendo, ao menos, solidário. Então, a primeira etapa, o primeiro degrau, a primeira base da nossa pirâmide é o ser solidário. Para que a gente possa conquistar a salvação, para que nós possamos conquistar a caridade, nós precisamos, ao menos, sermos solidários. Ao menos, praticarmos algum ato de bondade. A segunda história, que foi aquela da geladeira, como nós vimos, ela é diferente da primeira. Houve um envolvimento, houve um exercício de empatia. E para essa nós temos um conceito que pode nos auxiliar nesse sentido. Temos. É exatamente o conceito de compaixão. A compaixão é definida como sendo um sentimento piedoso. E aí vamos nos lembrar da piedade, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, as palavras do Espírito Miguel nos esclarecendo que é ela, a piedade, a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Então ela é definida, portanto, como um sentimento piedoso de simpatia para a tragédia pessoal de outro. E aqui tem duas palavras que eu gostaria de dar destaque nesse conceito também. Acompanhado do desejo de minorá-la, ou seja, diminuí-la. Participação espiritual na infelicidade alheia. E aí vou dar destaque a essas duas palavras. Acompanhamento e participação. A compaixão, portanto, necessita de envolvimento. E ela conduz ao exercício da empatia. Então, se além do ato de bondade, eu me envolver com a questão, se eu realizar um exercício de empatia, eu estou indo além do solidário. Eu estou dando um passo além. Eu estou exercitando a compaixão. Não é à toa que Emmanuel, lá no livro Justiça Divina, no capítulo 48, nos lembra que a compaixão é o primeiro e mais importante passo para garantir que retifiquemos em nós mesmos os velhos males que toleramos nos outros. Estamos falando essencialmente de empatia. E que o Espírito Neio Lúcio, na obra Jesus no Lar, no seu capítulo 42, nos esclarece que é a principal orientação do Cristo para que suportemos os ataques que nos cercam e continuemos, mesmo assim, cooperando no bem de todos que nos cercam. Vejam a importância da compaixão. Sendo, portanto, a virtude que permite que suportemos os diferentes ataques, as diferentes circunstâncias, as vicissitudes da vida. E aí, voltando àquele primeiro lembrete que eu dei, do que nós aprendemos, precisamos utilizar lá fora. Do que estamos falando? De que ataques são esses? O assunto da geladeira. Se você não lembrasse de um ataque que te ajudaram, será que você ajudaria? Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é sempre essa, que a oportunidade surgiu e o lembrete veio. Então, se as duas coisas conciliaram, por que não fazer? Porque muitas vezes o lembrete vem, a oportunidade surge e mesmo assim a gente vira as coisas. Quer dizer, como o lembrete, você lembrou e falou assim, poxa, eu já fui ajudar, por que não poder ajudar? Exatamente isso. E é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia.
Muitas vezes a coisa vem casada. Sabe compra casada? A coisa vem casada. A oportunidade vem, o lembrete vem, e mesmo assim, a gente vira as coisas. O que eu quero dizer com lembrete? Por exemplo, surgiu uma oportunidade de exercício no bem. E naquela mesma oportunidade, ou pouco tempo depois, lembrando da história da geladeira, o lembrete não surgiu na mesma hora, certo? Foi depois, quando eu conversei com a minha esposa, certo? Processando, maquinando sobre a coisa, né? Pode ser do mesmo cenário, imagine, surge a oportunidade e aí de repente você lembra de uma passagem do Evangelho, de uma palestra que participou, de um curso que fez, de uma leitura que você fez, de uma sinalização de um amigo, porque esse é outro ponto importante. Nós temos a tendência a imaginar que a espiritualidade se comunica conosco somente pelos meios mais sofisticados possíveis. Ou seja, assim como Saulo de Tarso, né, encontrou Jesus às portas de Damasco, a gente espera uma coisa mais ou menos parecida, né? Não vou me transformar se o próprio Cristo não aparecer aqui na minha frente. Não. Os Espíritos se comunicam conosco frequentemente, de diferentes maneiras. Uma delas é a intuição. Isso é muito forte e muito evidente. Para pensar as diferentes situações, por exemplo. Porque eu sou tipo, não é questão de ser melhor porque eu não tenho das pessoas. É porque o meu intuição é sempre estar ajudando. Sempre ajudar, independente se você é ser ajudado ou não. Eu estou fazendo a minha parte. Jóia, perfeito. Esse é o caminho, esse mesmo. Mas perceba, por exemplo, e aí, curiosidade, né? Perceba, por exemplo, como isso sempre vai aumentando, certo? Não é? Sempre aquela busca incessante por fazer um pouco mais, né? A minha irmã fala assim para mim, pô, aquele cara não faz nada para ninguém, não vai ajudar ele. Eu falo assim, ó, isso é problema dele. Isso. Eu estou fazendo a minha parte. Isso aí. Eu não tenho que ajustar as contas com ele, não. Eu tenho que ajustar tudo quanto eu estou Isso aí. É o óvulo da viúva, né? Não saiba só a vossa mão direita, que faz sua mão esquerda, né? Ou seja, sempre assim, não. Uma pessoa, um espírito que vem encarnar na Terra. desculpa, não te O ouvi. espírito que vem encarnar na Terra, ele pode pedir para fazer missão de caridade em caso para se redimir de pecados cometidos em outras encarnações? Pode pedir. Eu acredito, entretanto, que quando nós falamos de uma missão de caridade, nós estamos falando de um cargo de muita responsabilidade, né? Eu acredito que a maior parte dos espíritos, em uma condição mediana de evolução espiritual, estejam na Terra cumprindo as suas provas e expiações, como é a grande maioria dos casos. Vir para a Terra fazer caridade só para se redimir do que fez. Pode. Eu gosto de pensar o seguinte, mesmo que indiferente de ter uma missão ou não de caridade, eu acho que a proposta de caridade é para todos nós. E todos nós temos que focar nesse objetivo, indiferente de termos essa missão ou não. Porque essa é a salvação. Tá? Então, na segunda história, nós estamos falando essencialmente de compaixão. E da importância dela para a conquista da caridade. Na terceira história, entretanto, nós observamos que houve uma mudança de olhar. Né? Ou seja, houve o ato de bondade, houve um envolvimento, a empatia, mas também houve alguma coisa a mais. Uma mudança de olhar para aquele que está sendo assistido, para aquele que está sendo auxiliado. E nós temos algum conceito que pode nos auxiliar nesse sentido? Sim. É o de fraternidade. Tá? O conceito de fraternidade é oriundo do latim frater, que significa irmão, que é inclusive item da Declaração Universal de Direitos do Homem, que nos esclarece que não é tão somente realizar algo por outro e se movimentar em sua direção. É realizar isso reconhecendo no outro que no outro há alguém igual a mim.
Aí vamos nos lembrar de uma passagem das parábolas do Cristo que nos é muito pertinente para este exemplo aqui, que é o bom samaritano. E um trechinho dessa parábola que nos diz: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Esse trechinho e essa parábola em especial, ela é cheia de figuras de linguagem, tá? E super importante para nós compreender. O que significa, em essência, o samaritano ter pego o enfermo, a vítima, e ter colocado sobre o seu cavalo. Naquela época, o cavalo e quem ocupava determinadas posições no cavalo identificava a sua posição social. Aquele que andava sobre o cavalo era o senhor, e aquele que andava a pé, puxando o cavalo, era o servo. Era assim uma das formas de identificar a posição social das pessoas. No momento que o samaritano recolhe a vítima, desce do cavalo e coloca a vítima sobre o cavalo, o recado que ele está nos dizendo é que aquele indivíduo, ou até mais importante, esse é o recado que a parábola nos passa, além de tantos outros, que essa parábola é rica de ensinamentos nesse sentido. Mas um dos recados que ele nos passa é esse, e que tem tudo a ver com a fraternidade. Então, se nós olharmos lá para o nosso maratonista, e nós chegamos a falar dele aqui um pouquinho, nós podemos dizer que aqui está a caminhada, a pequena corrida, a corrida mais extensa e a maratona. Nós precisamos ir caminhando nesse sentido, conquistando essas virtudes para que elas se solidifiquem naquilo que efetivamente nós precisamos buscar. E aí vamos nos lembrar também do conceito de cristão, né? De onde ele surgiu na primeira oportunidade. Está lá em Atos dos Apóstolos, quando eles se aproximavam da cidade de Antioquia. Nessa oportunidade o Cristo já havia desencarnado, né? As pessoas, observando as atitudes dos apóstolos, passaram a chamá-los de cristãos, porque suas atitudes eram iguais à do Cristo. Não o seu discurso, as suas atitudes eram iguais à do Cristo. Para sermos então merecedores deste cargo, precisamos ter as atitudes iguais à do Cristo. Para conquistarmos a caridade, precisamos caminhar por essa jornada passo a passo até chegar lá. E eu confesso a vocês o seguinte: este item da pirâmide, ele não me preocupa muito. Afinal de contas, nós vivemos tempos difíceis, todos nós concordamos com isso. A violência acirrada, a crise econômica, nós todos vivemos tempos difíceis. Então nós sabemos, isso de certa forma até facilita que todos nós pratiquemos de uma forma ou de outra atos de bondade. Não tenho dúvida, por exemplo, que todas as pessoas aqui dentro dessa sala praticam ou continuam praticando atos de bondade. Não tenho dúvida. Entretanto, é preciso que nós demos um passo além. É preciso que nós passemos a evoluir. É preciso que nós nos movimentemos. E além do ato de bondade, passemos a nos envolver. Passemos a exercitar efetivamente a empatia. É chegada a hora de sermos
e de exercitarmos muito mais a compaixão. Esta base da pirâmide precisa se solidificar para que os demais itens possam aqui se estabelecer. Essa base precisa estar sólida, muito bem solidificada. Nós precisamos, para seguir em passos firmes até Deus nosso Pai, solidificar a compaixão em nossos corações e, acima de tudo, no exercício diário de nossas vidas. Praticando não só o ato de bondade, mas se envolvendo, exercitando a empatia. E engana-se quem imagina que essas oportunidades de exercício da compaixão estão somente dentro da casa espírita. As oportunidades estão em nosso núcleo familiar, estão em nosso círculo de amigos, estão em nosso trabalho. Quem no trabalho não tem aquele colega mais difícil? Estou sendo gentil em falar que é difícil, né? Não é um nome que passou aí na cabeça de vocês, não, né? Todos nós temos. O que é isso em essência? Oportunidade de exercício da tolerância, de exercício da paciência, do exercício da compaixão. É oportunidade. Quem dentro de nós não tem em seus núcleos familiares aquele parente mais complicado? Que eventualmente vocês podem estar pensando, complicado? Vai lá em casa ver. Aquela criatura lá, eu não sei o que eu faço. Não se esqueça que os núcleos familiares são formados por afinidade espiritual e necessidade espiritual. Ou seja, esse grupo tem muito a aprender juntos. Não é à toa que Emmanuel chama a família de cadinho de crescimento espiritual, porque ali, juntos, que irão aprender, crescer e evoluir, por mais difícil que seja. Evidentemente que nós não estamos nos referindo àqueles casos onde há, por exemplo, violência, né? É claro, ninguém precisa tolerar e aceitar a violência, não é disso que nós estamos falando. Mas nós estamos falando daquele comportamento, ainda mais agora, final do ano, passou as datas festivas, junta todo mundo para fazer a ceia, né? Sempre surge aquele, né? Aquela situação, né? Todos nós conhecemos. É uma oportunidade. Quem de nós, por exemplo, não recebe frequentemente a oportunidade de ajudar aquele colega de trabalho sem imaginar que vai perder uma promoção por causa disso? Na boa fé, na boa vontade dele. Só pelo movimento de ajudar, para se envolver, para exercitar essa empatia, para exercitar a compaixão. Portanto, meus amigos, como eu comentei, essa base da pirâmide, a base da compaixão, precisa ser mais e melhor solidificada para que possamos chegar lá, que é onde a gente quer, onde todo mundo quer. Porque eu posso perguntar aqui, quem aqui quer ser feliz? Ninguém? Todo mundo. Todo mundo. Só que a felicidade é uma consequência. É uma consequência. É uma consequência. Como brinca um colega meu de casa espírita, nós não viemos para cá, nós não encarnamos aqui com passaporte para passear, a gente encarnou com carteira de trabalho para trabalhar. Nós viemos para cá com esse objetivo. É o que a questão 132 do Livro dos Espíritos nos fala. Qual o objetivo da encarnação? É crescimento, é evolução, é aprendizado. Então, essa é a proposta. Nós estamos nos minutinhos finais aí do nosso encontro. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui também uma poesia que é também um convite, né? Uma poesia do Espírito Maria Dolores, lembrando também das palavras do Espírito Miguel, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que, em essência, o exercício da piedade, o exercício da compaixão é, acima de tudo, sair de si mesmo e ir até o próximo.
viver a realidade do próximo e auxiliá-lo nesse sentido. Então a poesia que eu trouxe tem exatamente este nome, Sai de Ti Mesmo, do Espírito Maria Dolores, e ele diz assim: se carregas contigo o tempo atormentado, sob tristeza e desencanto, é natural que te aflinjas entretanto. Não te entregues ao luxo de chorar, sai de ti mesmo e escuta ao derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penúria que mora entre a noite e o pesar. Não importa o que foste ou o que sofreste, e nem a dor alheia em mágoas mudas. Procurarás saber a crença em que te escutas, nem pergunta quem és, os que seguem em pó do sofrimento, vivendo na coragem semi-morta. Rogam-te auxílio à tua porta, rojando-se aos seus pés. Desce da torre em que te vês somente e escuta-lhe as histórias doloridas. Este aqui chora sem lar, aquele outro é quase um suicídio, cansado de amargura e solidão. Aquele outro envelheceu sem ninguém que o quisesse. Há uma outra mãe desprezada, anêmica e sozinha. Sombra que foi mulher que respira e caminha, sabendo agradecer a fortuna de um pobre. Sai de ti mesmo e vem. Esquece-te em serviço. É Jesus que te chama ao bem e não se cansa. E se assim o fizer, achará, ao servir, ao trabalhar, ao se entregar, ao sair de ti mesmo, a renovada esperança. Obrigado, paz e bênçãos.